A evolução passa pela gestão do eu sobre si mesmo. A soberania espiritual, mental e psíquica de cada ser humano passa necessariamente pelo controle das emoções. Então vejam se o que eu estou falando aqui, se o que eu estou falando aqui estiver minimamente próximo da verdade, veja quanto nós, seres humanos, precisamos nos movimentar para além dessa zona de conforto, para além do que está estabelecido como sendo aceitável, óbvio, normal, como... É preciso o lado dionisíaco, é preciso o lado deusadeiro. Senão, estaremos a maioria de nós aqui, alguns se tornam isso aqui. Vamos embora. Enquanto isso, as macroforças que dominam o planeta determinam o modo de vida do rebanho humano totalmente estacionado. E assim tem caminhado a humanidade ao longo desses milênios. O que você é? Qual é a certeza científica que hoje a gente tem? Que essa coisa chamada o eu do ser humano é uma construção que precisa ser trabalhada a cada segundo. Por que é certeza científica? Porque, entre aspas, a neurociência, a biologia molecular, descobriu que o código epigenético de cada ser predefine o que ele é, mas não define. Não define se o seu eu assumir o comando de definir por você mesmo, mas se você não tiver um projeto involuntário de vida, aí você vai ser o que o código genético que você recebeu define, ponto. E como é que isso funciona? Painho e maninho transam, óvulo fecundado por espermatozoide, surge um zigotinho com 26 mil genes, e tem mais 2.800 e poucos genes aí que o eu que vai surgir nesse zigoto, nesse embrião, ou naquela criancinha que vai nascer, que vai formar a sua personalidade. Esse eu, que alguém diz, Rogério, abre a boca para o leite. Rogério, eu sou Rogério. Você vai se auto-identificando com o nome que lhe deram, e o pior, você passa a pensar que você é Rogério. Mas eu não sou Rogério. Rogério é o nome que papai e mamãe deram a esse corpo. O eu que surgiu aqui é chamado de Rogério, mas do jeito que dentro de um rádio falando não tem o locutor, aqui dentro não tem ninguém. Isso aqui é podridão organizada sob a forma de coração, é o código do Criador organizado da forma mais operacional possível, mas o eu de Rogério não é esse corpo. Apenas nesse corpo se hospeda. E, para complicar tudo, ainda tem o eu do espírito que anima esse corpo. Aí são dois eus. Esse é o eu profundo? Não. Vamos complicar. Tem outro eu, meio que intermediário entre o eu da nossa alma eterna e esse eu apressado humano, o nosso eu mais profundo que precisa ser despertado. Afinal de contas, o que é o eu? Esse eu, Rogério, nem é esse corpo e nem é o eu espiritual. Ele é quem? Porcaria nenhuma. Ele é um programa epifenomenológico, um campo quântico criado como resultante das vibrações que o espírito ligado a esse corpo joga no cérebro, o cérebro pulsa e surge esse programa, e esse programa sou eu. Quando esse corpo morre, esse programa continua pulsante, pensando que é Rogerinho, e assim será. Mas o que é que Rogerinho fez? Eu não quero ser Rogerinho. Enchi o saco de ser Rogerinho. Eu só sou Rogerinho porque eu sei que o espírito que me anima está fazendo um favor divino a alguém e se submetendo a produzir esses corpos transitórios, e eu, Rogério, sou só mais uma produção desse espírito, então eu não quero continuar a ser Rogério, eu vou desfazer qualquer apego que eu tenha a esse tipo de personalidade e devolver para o dono, que é o espírito que criou isso. Ele é que decide se ele vai se vestir perispiritualmente com o rosto de Rogério ou não, isso é com ele. Se ele quiser, ele usa, se não, dê descarga em Rogério.
Ou é isso, ou é você se apegar às memórias emocionais que estão registradas nesse cérebro, e quando esse cérebro morre, esse programa recolhe, e lá vai Rogério, cheio de pulsação que tinha no corpo. Aí Rogério é viciado em pudim, eu quero pudim na espiritualidade. Aí Rogério é viciado em cocaína, eu quero cocaína. Aí Rogério é viciado em sexo. Ai, não tem sexo, nem pudim, nem cocaína na espiritualidade. Aí esse Rogério, que é dependente disso, vai fazer o que na espiritualidade? Esse é o problema. Se o eu da gente for refém das construções que a vida fez em nós, a merda está feita, desculpa. Por isso que o eu da gente tem que desconstruir esse processo e criar o seu próprio processo de edificação pessoal. Mas o bom é a gente acreditar que Deus resolve tudo. É uma maravilha, mas não resolve. Não, mas na hora da morte ele vem com a flanelinha, limpa tudo. Seria ótimo, mas não é assim. Flanelinha de Jesus só apaga a dívida bancária, não consegue apagar memórias indevidas que a gente criou. Então, construir esse padrão de elevação na gente é a gente saber trabalhar o epigenoma de cada um de nós, e aqui a gente vai ter outra complicaçãozinha para poder entender melhor. Como é que eu melhoro a mim mesmo? Como é que eu posso construir algo além do tipo do Rogério que eu sou hoje? Como é que eu posso construir no Rogério que eu sou hoje algo mais que antes o Rogério não tinha? Faz de conta que isso aqui é uma célula. No núcleo da célula estão os 23 pares cromossômicos. Aqui está o código da receita dos 28.869 genes que compõem a receita de cada ser humano com variações. Qual é o detalhe? Desses 28.869 genes, cerca de 20% a 30%, de 2% a 3% estão ativos. O resto está desativado. Quando Freud dizia que o consciente humano existe, mas tem uma barreira que faz com que, para além dessa barreira, o ser humano tenha uma carga inconsciente de forças ocultas que ainda bem que não passam para o consciente, porque se essas forças monstruosas, se esses conteúdos complicados que estão no inconsciente humano forem despertos e passar a fazer parte do consciente humano, o ser humano vira bicho. Que bom que há essa barreira que divide o inconsciente. Quando a gente olha os nossos 28.869 genes, a gente vê que só isso aqui produz proteína, que é uma cota de 2% a 3%, o resto está desativado. O que diabos é isso? É o lado feio que já vem em nós. É a podridão do código do Criador em nós que está desativado para poder existir esse tipo de ser humano que nós somos. Mas esse tipo de ser humano que nós somos é definido por cerca de 800 e poucos genes, desses 28.869, que produzem proteína. O que implica dizer que cada gene da gente é uma receita para produzir proteína, e proteína é o que faz a construção, é o que executa a construção de todas as células do nosso corpo, de como ele opera e do nosso DNA. Então, na área HR1 do meu DNA, que é uma parte desses 800 e poucos genes, está ali reside uma série de segredos. Que segredos? Cada gene é formado por milhares de códons, e cada códon é formado por 3 das 4 bases nitrogenadas que compõem esse jogo de cerca de 6 bilhões de peças. Aí a questão é, lá atrás só existia vida no mar. Aí um belo dia um peixe
os olhudos da história, botou o olho fora do mar, olhou e viu uma ilha. Ah, que vontade de ir para essa ilha. Bastou ele ter essa vontade que a ova, que aquela espécie de peixe começou a produzir, os genes críticos ou neutros dessa espécie começaram a transformar-se, transformações essas que foram levadas pela vontade do peixe em ir para a terra. Provavelmente faltou alimentação na base aquática onde ele vivia, e ele viu as plantinhas verdes assim lá na ilha, o que lembrou as algas que antes existiam no ambiente dele e não tinha mais. Aí o que é que essa vontade desse peixe promoveu? Os filhos dessa espécie, os novos peixinhos que foram nascendo, foram transformando as barbatanas em patas. E assim essa espécie saiu da água e tornou-se um réptil. É assim que a evolução humana foi. Mas como é que essa espécie, que era peixe, se transformou em réptil? Devido às mutações que a vontade desse peixe promoveu no seu genoma, através de genes críticos, genes neutros que podem ser modificados de acordo com a vontade do eu que o opera ou de acordo com o programa neuronal que estiver estabelecido dentro do cerebelo de um peixe, já que peixe nem cérebro tinha. Mas nós humanos temos o quê? Cérebro. E temos também genes críticos ou neutros, o que implica dizer que quando o peixe pensou em ir para a ilha, que ele teve essa ideia, o que é que aconteceu nas células dele? Ele produziu RNA mensageiro. Aí o RNA mensageiro, que a cada segundo as nossas células produzem para capturar as atitudes da nossa consciência, quando é mesmice, o RNA mensageiro recebe, lá vem merda de novo. Mas quando é uma ideia nova, eu quero ir para aquela ilha. O RNA mensageiro pega essa informação e procura no genoma da espécie dele, ou do indivíduo que ele faz parte, se tem algum código que pode ser modificado, já que aquela é uma ideia nova, e essa ideia só será introjetada nesse programa genético se for possível existir uma mutação que registre a ideia nova, e por isso o RNA mensageiro fica com a ideia nova guardada nele mesmo, olha os ribossomos, os mitocôndrias, vai lá no DNA da espécie e diz, é possível. Aí ele manipula a mudança de bases nitrogenadas nos códons, com isso ele cria um novo gene ou modifica um gene que já existe, e a partir dessa modificação, o que é que vai surgir? Uma nova proteína, que vai, no caso da ideia do peixe, modificando a barbatana em pata. E o ser humano pode fazer isso? Pode. Como? Tendo novas ideias, sendo dionisíaco. Em que nível? No nível em que for. Ah, eu queria ser uma pessoa mais alegre. Basta isso. Para que, na hora da ideia, todas as suas células se encham de RNA mensageiro, que vão procurar aqui nas mitocôndrias, os ribossomos, aqui não tem, vai para o seu genoma, aí chega nessa área crítica de produção de proteína, aí tem 3 genes aqui que, se eu modificar a base de códons, eu posso criar uma mutação nesse gene e cria a mutação e a pessoa passa a se sentir mais alegre. É assim, pessoal. Uma vez resolve? Não, cara pálida. Tem que ser uma construção. Ninguém constrói uma grande edificação se não tiver bases sólidas. E a base sólida aqui é a aplicação da sua vontade, a aplicação do seu discurso interior. Eu quero ser uma pessoa mais assim, e
Por isso, quanto mais você pensa nisso e quanto mais você se torna o arquiteto da construção em si mesmo, maior é a movimentação no seu âmbito celular, produzindo RNAs mensageiros com a nova informação, e mais fortemente as mutações acontecem, e mais firmemente os neurônios produzem novas sinapses que vão permitir o psiquismo se sentir alegre, e os axônios que antes só soltavam um tipo de resposta, comandado pela sua vontade, vão produzir agora novas respostas, e o que sobra no lobo frontal do eu é uma sensação melhor do que a de antes, um pouco mais alegre, e você se sente bem. É assim. Para o bem e para o mal. Eu vou ferrar fulano. Aí os RNAs surgem na célula, ferrar fulano. Como eu vou... Aí olha, eu tenho que piorar isso aqui. Aí lá vai Rogerinho ficar tragédia, porque quer ferrar fulano. O cérebro e o nosso programa obedecem a todo tipo de ideia que surgir daqui. Ainda que a gente seja influenciado ou não, mas passou pelo cérebro, esse processo acontece. Que processo? O RNA mensageiro é criado transitoriamente para capturar a atitude consciencial do ser humano e tenta encriptografar essa atitude consciencial, ou a informação que ela produziu, no genoma da pessoa através de mutação adaptativa ou modificativa do seu genoma, para que o eu dessa pessoa seja movido agora por aquela nova programação. Vocês entenderam? O que é que Deus tem a ver com isso aqui, pessoal? Flanelinha de Jesus. É o ser humano que faz isso inconscientemente. Nós precisamos aprender a fazer isso conscientemente. E é grátis. O pior de tudo é que é grátis. Mas a gente tem que estudar para aprender esse mecanismo. Tem que se aplicar, porque... Dizendo agora de outro modo, painho e maninha transaram, me deram esse genoma quase todo pronto. Aí os cientistas chamam o genoma de painho e maninha de genoma, mas eles dizem que tem um epigenoma em cada um de nós. O que diabos é o epi? Epi significa além do genoma que você recebeu de painho e maninha, tem uma cotazinha desse genoma que o seu eu tem que construir. Porque o genoma de pai e mãe é de pai e mãe. Você apenas herdou, mas você tem que fazer bom uso disso, cara pálido. Tem que construir a sua cota, ou seja, esse lado epi, além do genoma. E é aqui que o ser humano faz de si mesmo o que ele puder e quiser fazer. E o puder aí passa por saber gerir a si mesmo. É isso. Ah, mas por que a gente só está sabendo disso agora? Porque só agora certas ciências deram passos e permitem que os seres humanos possam juntar Tomé com bebê, A com B, e começar a criar uma big picture, um quadro mais complexo de que o ser humano não é isso que está pré-definido pela biologia. Edward Wilson, um dos maiores biólogos aí da atualidade, morto há pouco tempo, ele disse que o ser humano até agora foi produto do que a biologia determinou, ou seja, a evolução humana se deu levado pelas forças evolutivas da biologia, mas a partir de agora o ser humano pode ser o que ele quiser.